Oi, gente! Hoje as questões corrigidas serão as questões da semana 6 do PET 2 de Matemática, do segundo ano do ensino médio. E as questões para essa semana envolvem a parte de análise combinatória. Tá bem interessante. Vamos ver? A primeira questão. Em um restaurante, existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? São 4 tipos, do prato principal, são 3 tipos aí de bebida e 2 sobremesas. Então, nós vamos multiplicar as opções. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, são 24 maneiras diferentes aí. A segunda questão. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, arranjo ou combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Vamos analisar então uma por uma. Na primeira, eleger um presidente e um vice-presidente de uma comissão entre 10 pessoas. Nós vamos escolher 2 pessoas. A primeira é presidente, a segunda é vice. Nós vamos escolher entre as 10. E a ordem é importante. Vamos supor que são 2 pessoas das 10, A e B. Se eu escolher A primeiro, ela vai ser presidente e B, vice. Se eu escolher B e A, as mesmas 2 pessoas, porém nessa ordem B e A, B vai ser presidente e A vai ser vice. Então a ordem é importante, logo é arranjo. Então vamos atribuir o valor aí 2. A segunda opção é escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Nós vamos escolher 2 entre 30 e eles vão representar. Tanto faz a ordem de escolha. Eu vou escolher os 2 funcionários, em qualquer ordem, serão os 2 que vão representar a empresa. Então, é combinação. Então, vamos atribuir aí o número 3. A terceira. Formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Então, nós temos que escolher 6. E como é uma senha, se eu inverter os números escolhidos aí, a senha vai ser diferente, não vou conseguir acessar. Então, para escolher senha, envolve que a ordem esteja correta. Logo, vai escolher 6 elementos entre esses que aparecem e a ordem é importante. Se a ordem é importante, é arranjo. Então, aqui vai ser o número 2. Na quarta opção, formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu simplesmente tenho que trocá-los de lugar. Eu vou fazer uma permutação aqui, porque eu não vou precisar escolher. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher todos aí. Então, só vai mudar a ordem. Então, vai haver aí uma permuta, uma troca de lugar. Então, número 1, permutação. No próximo, organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Mesma coisa. Eu só tenho que reorganizar esses números, esses livros, aliás. Eu vou colocá-los em ordem qualquer. Então, nesse caso, também vai ser uma permuta. Vai ter uma troca de lugar. Eu vou trocar todos os livros de lugar. Número 1, porque também é permutação. E a última aqui, sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Escolher 3 entre as 20, a ordem não vai importar. Se importasse, seria arranjo. Como eu simplesmente vou escolher 3 pessoas das 20, vai ser uma combinação. Eu vou atribuir o número 3. Então, aqui, ó, 2, 3, 2, 1, 1, 3. A opção que representa isso aí, ó, que começa com 2 letras C e E. 2, 3, 2, 1, 1, 3. A alternativa correta é a letra E. A terceira questão. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se. Na letra A, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar?
Se está querendo saber números de 3 algarismos distintos que a gente pode formar, se eu escolhesse os números 1, 2 e 3, nessa ordem, a gente teria formado o número aqui 123. Se eu escolhesse os números 2, 3 e 1, são os mesmos números, porém numa ordem diferente. O número que eu formei não foi o mesmo daqui. Aqui eu formei o 231. Então, nesse caso, a ordem de escolha dos elementos é importante, porque se eu mudo a ordem de escolha aqui, eu alterei o valor. Então, nesse caso, é arranjo. E na letra A aqui, se eu tenho que formar um arranjo, o primeiro número que aparece ali é a quantidade de elementos que a gente tem no total. Eu tenho que escolher entre os 6 números que aparecem. Eu vou escolher 3, porque pediu na letra A quantos números de 3 algarismos. Então, aqui fica o total de elementos que eu tenho e aqui o total de elementos que eu tenho que escolher. E para resolver um arranjo sem ser usando a fórmula, a gente pode ir pelo macete, que é o jeito mais direto, né? Um atalho. Eu começo por esse maior valor, que é o primeiro, vou multiplicando sempre por um a menos, ó, 6, 5, 4. Esse segundo número aqui representa quantos elementos que eu tenho que ter multiplicando. Se aqui é 3, eu tenho que ter 1, 2, 3. Vou parar por aqui. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, na letra A. Agora a letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Também arranjo, que a ordem é importante. São 6 elementos e eu tenho que escolher 4. Vou começar pelo 6. Multiplicar sempre por um a menos, ó. E como aqui é 4, eu tenho que ter 4 valores. Então, 6, 5, 4 e 3. Até aqui tinha dado 120. 120 vezes 3, 360. A letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? São 4 algarismos distintos, só que aqui tem que terminar com 5. Como são distintos, o número 5 vai estar no final, ele não pode aparecer aqui. Então, aqui eu tenho que escolher 3 números entre os 5 números restantes. Ou 1, 2, 3, 4 ou 6. Então, aqui vai ser um arranjo de 5, 3 a 3, porque eu só tenho que escolher 3 números. Um já está completo, já é o 5. E eu não vou escolher entre os 6 valores aqui. Eu vou escolher entre 5, porque um desses 6 números aqui já está no final. Então, vai ficar 5, que eu começo a multiplicar o maior, né? Vezes 4, vezes 3. Como aqui é 3, 1, 2, 3 valores. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Na letra D, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Já que são 3 algarismos distintos, vou deixar 3 espaços. E como tem que ser ímpar, aqui eu não posso ter qualquer um desses. O que pode ficar nesse espaço aqui, ou vai ser o algarismo 1, ou vai ser o 3, ou vai ser o 5. Então, eu tenho 3 opções para poder colocar aqui. Um desses números está aqui, um deles, está aqui. Os outros vão estar permutando aqui no meio. Então, para escolher esse aqui, eu tenho 5 opções. Para escolher esse aqui, eu tenho 4 opções. Então, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Mesma coisa. Na letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos, divisíveis por 2, podemos formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem que ser divisível por 2, tem que terminar em par. Aqui eu posso ter ou 2, ou 4, ou 6. Então, eu tenho que ter 3 opções. Um número desses aqui vai estar aqui, um número. Os outros vão permutar. Aqui, então, eu tenho que fazer uma permutação de 5. Ou eu posso fazer um arranjo de 5 números e escolher 5. Vai dar no mesmo, né? Vai ficar 5, 4, 3, 2 e 1. Multiplicando tudo isso aqui. 5 vezes 4, 20, 60, 120,
360 elementos que nós vamos poder formar aqui nessa letra E. A questão 4. Considerando os anagramas da palavra editora, calcule, na letra A, o total de anagramas possíveis. Então, vamos ver. A palavra editora. O total de anagramas. Anagramas são as palavras que a gente consegue formar mudando todas as letras de lugar. Pode ter sentido ou não, o que na maioria não vai ter sentido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras que nós temos. Nós vamos permutar essas 7 letras. E permutar é calcular o fatorial. Fatorial de 7 é multiplicar o 7 sempre por 1 a menos, ó, até chegar no número 1. Então, eu vou multiplicar 7 vezes 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando tudo isso aí, vai dar 5.040. Letra B. Os anagramas que começam com consoante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras ao todo. Eu quero saber quantos anagramas desses que começam com consoante. Então, nesse primeiro espaço, eu posso ter a letra D, a letra T ou a letra R. Então, eu tenho 3 opções para poder escolher esse primeiro. Aqui, as outras vão permutar. Uma letra vai estar aqui. As outras 6 vão estar permutando, trocando de lugar. Então, vai ficar 3 vezes fatorial de 6. E fatorial de 6 é 720. Então, 3 vezes 720. 3 vezes 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. 2.160. Na letra C. Os anagramas que possuem as letras D, O, R, sempre juntas e nessa ordem. Então, vamos ver. D, O e R. Se essas letras vão aparecer juntas e nessa ordem, imagine que eu cortei cada letrinha aqui, ó. Cortei uma por uma. Eu vou contar essas 3 letras aqui, cortar, né, como se estivessem juntas. Vou contar as 3 como uma só. D, O e R. Essas 3 letras aqui, eu estou contando como se fosse uma só. Então, olha o que vai perguntar. Uma, que são as 3, né? 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai haver uma permutação de 5, que é fatorial de 5, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Na letra D, os anagramas que terminam com as letras T, E, D juntas, porém em qualquer ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que terminar com as letras T, E e D. Juntas em qualquer ordem, né? Essas 3 letras aqui vão permutar. Vai haver uma permutação de 3, porque T pode aparecer aqui, ou ele pode aparecer aqui, ou ele pode estar no meio. Então, as 3 letras vão permutar. E as 4 letras restantes aqui também vão permutar. Vão permutar entre si, permutação de 4. Permutação de 3 é fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. E permutação de 4 é fatorial de 4, que é 4, 3, 2, 1. Multiplicando aqui, dá 6. Multiplicando aqui, 24. 6 vezes 24. 144, a letra B. A questão 5. Enem 2009. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo
e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Primeiro, são 12 times e a gente teria que escolher os 4 primeiros. Então, escolher 4 em 12 e a ordem, nesse caso aí, não importava. Logo, era uma combinação que a gente teria que ter. Depois dos 4 times escolhidos, aí sim a gente ia escolher 2 para poder começarem os jogos, né? Nós vamos escolher 2, só que o primeiro vai jogar na casa, o segundo vai ser o time visitante. Já que o primeiro escolhido vai jogar em casa, quer dizer que a ordem importa. O primeiro escolhido vai jogar em casa, o segundo escolhido vai ser o visitante. Logo, o que a gente tem aqui, ó, vai ser um arranjo. O primeiro, né, então vai ser combinação, escolher os 4 times dos 12 que estavam aí disponíveis. E o segundo vai ser arranjo, porque a gente precisava saber qual time que seria considerado o time da casa. Então, quando a ordem envolve, é arranjo. Quando a ordem não importa, é combinação. Então, nesse caso, vai ser a alternativa A. A questão 6, Enem 2019. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Nessa locomotiva, o primeiro já vem pronto, né, que é o pretinho, e esses aí de 1 a 12, nós temos que pintar 4 de vermelho. Nós vamos escolher 4 vagõezinhos desses aí para pintar de vermelho. E nós vamos escolher entre os 12 que foram apresentados. Depois desses 4 já pintadinhos de vermelho, nós não vamos ter os 12 mais para poder escolher. Nós vamos ter 8. E as outras cores aqui, ó, 3 nas cores azuis. Então, nós vamos escolher aqui, das 8, nós vamos escolher 3. Pintei esses 3, eu não tenho 8 mais, 8 vagõezinhos, porque eu já pintei os 3 de azul. Agora eu já tenho 5, eu tenho 5 vagões para poder escolher. E tem aí 3 na cor verde. Então, nós vamos escolher entre os 5 que sobraram, nós vamos escolher 3. Aí agora eu já não tenho 5 mais, porque eu já pintei 3 aí na cor verde. Eu tenho apenas 2, que eu vou escolher os 2 para poder pintar na cor amarela. Conclusão, vai ser isso aqui que nós vamos ter. Só que nas opções aqui, a combinação não é escrita da forma convencional. O número 12, que é o total, fica embaixo e a quantidade a ser escolhida vai ficar na parte de cima. Então, nós temos aqui, ó, a combinação de 8, 3 a 3, combinação de 5, 3 a 3 e combinação de 2, 2 a 2. O que vai ser, nesse caso aí, a alternativa é. Só que no problema, na letra E, o número que aparece aqui embaixo não é o 8, mas na questão original, porque essa questão foi tirada do Enem, né? Essa opção aqui tem o valor 8 e está correto, por isso que vai ser a letra E. Com isso, também encerramos as questões da semana 5, aliás, da semana 6, né, do PET 2 aí de matemática, do segundo ano do ensino médio. Espero que tenham entendido. Beleza? Até mais!